Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Razões e o que significa pedir um rei. Essa história está na Bíblia sendo didática para nós. Nós aprendemos muito com essa história. O profeta Samuel era um homem preparado por Deus desde antes do seu nascimento. O seu nascimento foi muito desejado pela sua mãe, Ana. Foi cercado de toda a atenção. E nós cremos que a sua vida intrauterina foi muito especial também. A mãe devia acariciar aquela barriga, o pai também com muito carinho. E assim o Samuel nasceu e foi consagrado a Deus. O entendimento da maior parte dos estudiosos é que ele foi consagrado para ser um nazireu, que não tomaria vinho, não cortaria o cabelo. Existe uma ideia de que ele usava trança, amarrava o cabelo atrás para não ficar muito solto, o cabelo era grande, e assim era o Samuel. Cresceu dessa maneira, consagrado a Deus. Quando desmamou, foi entregue ao sumo sacerdote Eli, foi adotado por ele e foi criado na casa de Deus. Servia ao sacerdote Eli desde novo. O sacerdote era o sumo sacerdote que comandava tudo na religião, mas ele já estava velho, devia ter, quem sabe, cerca de 80 anos naquela época, e muito gordo. A Bíblia descreve assim. O Samuel ajudava muito, fazendo tarefas físicas, abrindo porta, fechando porta, acendendo a lâmpada, alimentando isso, limpando, varrendo o santuário. Ele foi consagrado a Deus, então era tido como um sacerdote, foi criado pelo sumo sacerdote e Deus o preparou para aquela função. Ele recebeu revelações de Deus, é considerado um profeta quase ao nível de Moisés na Bíblia. Então era sacerdote, era profeta e veio a ser juiz. A época era dos juízes, não havia um governo central e o juiz recebia de Deus orientações para transmitir ao povo, como por exemplo guerras e outras coisas assim. O Samuel, portanto, foi um governante civil, como um juiz. Ele conciliava as funções de sacerdote e de profeta também. Era um homem muito completo e com ele o país teve paz, funcionou bem e venceu guerras. O que a gente pode querer de melhor para um país? Ter a bênção de Deus, ter paz, vencer guerras. É o que de melhor um país pode desejar. Mas o Samuel já estava ficando velho. Segundo denúncias, a Bíblia da parte de Deus não confirma isto, mas as denúncias do povo é que os filhos de Samuel não seguiam o caminho dele e se pervertiam, pecavam também à semelhança dos filhos de Eli. Era a acusação, mas nas crônicas, nas menções que a Bíblia tem a respeito da família de Samuel, não há essa confirmação. Os filhos de Samuel foram levitas, consagrados a Deus e que funcionaram. Bom, é o que a gente sabe. E o povo acusou os filhos perante Samuel e disseram que o Samuel já estava velho. Eles não disseram a verdadeira causa, é que estava havendo uma ameaça dos amonitas. Naás, o rei dos amonitas, estava muito forte e ameaçando atacar Israel.
e dominar uma parte de Israel. Na verdade, o que eles queriam era aquela parte além do Jordão que Israel tomou de Seom, rei de Hesbom. Os amonitas estavam querendo aquela parte que estava cabendo às tribos de Ruben, Gade. Manassés estava mais para o norte. Nós não sabemos exatamente o pedaço, isso não é dito na Bíblia, que os amonitas queriam. O fato é que eles estavam atacando Israel e querendo matar alguns israelitas e tomar posse daquela terra. E por causa disso, os outros israelitas ficaram com medo e clamaram a Samuel por uma solução deles. Eles queriam um rei para serem como as outras nações. Mas Deus já tinha determinado que eles seriam diferentes das outras nações. Eles não seriam como as outras nações. Isso foi revelado, por exemplo, ao Balaão, que aquela nação era diferente, tinha um Deus com eles, que era o verdadeiro rei deles, e que eles não seriam contados na mistura das outras nações. Mas os israelitas não quiseram isso e quiseram ser como as outras nações. O Samuel insistiu na presença deles. Qual é a minha falha? Em que eu tenho errado? Eu tenho explorado alguns de vocês? Eu tenho cometido injustiça? Eles disseram, não, nada disso, você tem sido perfeito. Só que você está ficando velho e os seus filhos não andam pelo mesmo caminho seu. Eles estavam totalmente fora da vontade de Deus. O Samuel era um juiz levantado por Deus, mas Deus poderia levantar outro juiz, como já tinha levantado muitos juízes anteriormente a Samuel, e Deus levantaria mais um. Mas eles não queriam um juiz, eles queriam um modelo diferente para serem como as outras nações e terem um rei humano que eles pudessem ver, que tivesse um palácio, que arregimentasse exércitos e eles pudessem confiar nas aparências. O Samuel chama o povo todo a uma assembleia e diz, fiquem aqui, eu vou consultar a Deus. Na verdade, Deus agiu em toda a história do nosso povo, mas o nosso povo se esqueceu de Deus, se afastou do Senhor, se embrenhou pelos caminhos de pecado, e Deus, por causa disso, os entregou nas mãos de inimigos. Deus é poderoso para livrar o seu povo dos inimigos, só entrega o seu povo nas mãos de inimigos por causa do pecado. Se o povo estiver acertado com Deus, não vai ter problema com os inimigos, porque Deus dará vitória. E clamou a Deus, pediu um sinal e Deus deu trovões e chuvas naquela época, que era época de seca, e o povo reconheceu o erro e quis voltar atrás. Mas agora o Samuel disse da parte de Deus, não, vocês escolheram, vocês vão ter um rei. Um rei ou um juiz, o problema com Deus continua sendo o mesmo. Tem que andar na linha, na presença de Deus, sendo rei ou sendo juiz. Com o rei vai ser mais difícil, porque o rei estará mais sujeito à vaidade, à soberba, a se desviar, mas ainda assim Deus pode abençoar, como abençoou na época de Davi. Mas vocês vão ter mais problemas. Vocês quiseram, Deus vai dar um rei. E levantou o Saul, e Samuel orientou e coordenou todo o processo de levantamento do rei Saul. Isso ficou registrado na Bíblia. Saul foi inicialmente um bom rei, porém depois foi um fracasso. Pedir um rei não é solução. O que significa isto? Pedir um rei era uma questão específica daquela época dos juízes, no Antigo Testamento, na vigência da antiga aliança com Israel, aliança essa que já acabou. Hoje nós vivemos na aliança da graça, no Novo Testamento. E o que significa isso para nós? Bem, o espírito carnal no coração do crente é o mesmo
do espírito carnal no coração do israelita naquela época. Crentes hoje querem aparência, querem organizar denominações, querem construir templos, arrecadar patrimônios para poderem confiar na aparência. Querem poder político, querem influência econômica. Crentes querem igrejas fortes, empresas poderosas para influenciar o mundo. A principal delas, as outras não são muito diferentes. A principal delas, o Vaticano, é dono de uma imensa e incalculável fortuna no mundo. É dono de grandes empresas, de bancos, fundos de investimento. O Vaticano é dono de muita coisa, tem um patrimônio colossal. A maior empresa de alimentos, a Nestlé, é do Vaticano. E a Nestlé é dona da maior empresa de cosméticos do mundo, a L'Oréal. Então, só para você ter uma ideia, o patrimônio do Vaticano é colossal. E isso é mencionado lá no Apocalipse, a partir do capítulo 18, quando a Babilônia vai cair. Todo esse poder garante um poder humano. Isso é pedir um rei, um papa hoje. Mas as igrejas evangélicas também querem ter o seu papinha e querem ter patrimônios, possuir empresas e redes de televisão. As igrejas evangélicas querem redes de rádio e comunicação, querem templos, querem bancos, querem ter um patrimônio grande para poder ter influência política, poder ter uma certa imunidade no país. Isso é pedir um rei. Mas isso é Babilônia. Babilônia tem a mãe das meretrizes, das prostituições religiosas, e tem as filhas. Qualquer institucionalização da religião que vise objetivos humanos como política, dinheiro, aparência, influência, cargos, salários, tudo isso é Babilônia. A igreja é essencialmente espiritual, não precisa disto. Na época dos juízes não havia exércitos, eles não cobravam impostos, o juiz era um líder que não recebia, não ganhava, e Deus agia em favor do seu povo. Mas eles quiseram ser como as outras nações. Os evangélicos hoje querem ser como as outras religiões e Deus não está satisfeito. Coisas vão acontecer mostrando o desagrado de Deus para com o seu povo no fato de pedir um rei humano, pedir aparência, pedir projeção da religião. E agora, dentro da internet, a briga é toda por espaço dentro da internet. Grandes homens de Deus que viralizam, investem muito para ter uma grande audiência na internet. Tudo isso é pedir um rei. Pense nisto.